Diga ao irmão ao seu lado, mais uma vez: Deus vai continuar a falar comigo. Levante a sua Bíblia bem alto. Diga: meu Deus e Pai, em nome de Jesus, conceda-me a graça, a tua sabedoria, a unção para compreender e viver a tua palavra. Conceda ao nosso pastor sabedoria e unção para falar a minha vida. Amém. Dê uma olhadinha para o irmão que está ao seu lado. Ele tem cara que é uma pessoa equilibrada? Pergunte para ele: você é uma pessoa equilibrada? Hã? Quantos aqui são equilibrados? Levantem as mãos. Você sabe o que é ser equilibrado? Júnior, me dê uma cadeira dessa aqui. Isto. Vem cá em cima. Isto. Levante essa cadeira para os irmãos verem. Queria chamar, já que o pastor Eléo riu um pouco, vem cá, Eléo, também. Vem cá você, filho. E vem cá também, Marco Antônio. O que é equilíbrio? É uma coisa tão simples, tão simples. Cada um segura na perna da cadeira. Isso. Ela é pesada demais. Se essa cadeira tivesse apenas 3 pernas, o que iria acontecer se alguém assentasse nela? Iria cair. E se ela tivesse 2, o tombo seria maior ainda. E se tivesse uma, a pessoa tinha que ser um artista para ficar sentado, um equilibrista, não é assim? Mas podem colocá-la no chão. Isso. Pode assentar, Eléo. O que acontece? Nada. Sente você, Júnior. Isso. Nada. Sente você, querido. Sente você, Marco Antônio. Meus irmãos, a falta de equilíbrio na vida espiritual. E o Senhor disse: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aprove a Deus trazer o conhecimento pleno para que nós pudéssemos ter aqui na terra uma vida equilibrada. O nosso modelo é um só: Jesus. Nós não temos um outro modelo. Quando o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, era um modelo. Paulo estava o quê? Imitando o Senhor. Por isso Paulo dizia: vocês podem me imitar. Nós encontramos nas Escrituras 4 evangelhos. Por que o evangelho não é um só? Por que nós não temos só o evangelho de Mateus? Por que temos o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João? São 4. Levante de novo a cadeira, que eu quero que os irmãos vejam. E você nunca vai. Agora vire as pernas para cima. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 retratos do Senhor Jesus, do seu ministério, da sua vida. Quando você lê os evangelhos, você percebe que todos eles são diferentes. O que Mateus apresenta, uma face de Jesus. Marcos apresenta outra face de Jesus. Lucas apresenta outra face de Jesus. E João apresenta outra face de Jesus. E nós encontramos em Ezequiel, capítulo 1. Abra comigo sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 1. Há muito tempo antes do Senhor, Ezequiel profetizou a respeito da vida do Senhor e dos evangelhos. E o porquê que são 4? No versículo 10. Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 4, diz assim. Ezequiel, capítulo 1, o versículo 10, não é 4 não. Ezequiel, capítulo 1, verso 10 diz: a forma de seus rostos era
como de homem, à direita os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. No livro do Apocalipse, no capítulo 4, já agora, tendo uma revelação lá dos céus, Apocalipse capítulo 4, o versículo de número 7, nós encontramos a mesma figura. Apocalipse 4, verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como que de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Amém? Vamos assentar. Não, vocês não vão embora, não. Fique, não, pode pôr a cadeira lá. Agora eu vou pedir que você vire para a bandeira, Léo. Você encoste as suas costas na dele aqui. Você, Juno, fique assim. E você fique assim. Meus irmãos, não existe nada nas Escrituras que não tenha uma razão de ser. O Evangelho de Mateus, nós encontramos um único ser, a pessoa do Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus representa Jesus, e o símbolo do Evangelho de Mateus é este ser, que tem o rosto de leão. O leão fala de autoridade, o leão fala de poder. E quando você começa a ler o Evangelho de Mateus, a primeira coisa que apresenta ali, a genealogia de Jesus, que leva Jesus a ser conhecido como rei. O Evangelho de Mateus fala do reino de Deus. O Evangelho de Mateus apresenta a autoridade do Senhor, o poder do Senhor, poder sobre a natureza, poder sobre as enfermidades, poder sobre os espíritos demoníacos. E quando o Evangelho de Mateus termina, no capítulo 28, uma das últimas expressões narradas ali, diz o Senhor Jesus: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O Evangelho de Mateus mostra a realidade do poder, da autoridade do Senhor Jesus. E esta mesma autoridade de Jesus, quando a pessoa o recebe como seu Senhor e Salvador, recebe esta autoridade, a autoridade do leão. Em outras palavras, conhecer Jesus, você não pode ter a compreensão apenas só do rosto do leão, só de autoridade. Você precisa entender que quando uma pessoa vem para Jesus, alguém que já esteja na fé há 60 anos, e outro que esteja na fé apenas há 2 semanas, os dois têm a mesma autoridade. Porque quando a pessoa vem para o Senhor vem habitar nela. A compreensão que você precisa ter da autoridade. Quando você vai lendo o Evangelho de Mateus, você vai vendo a cada instante Jesus atuando com graça, com poder e acima de tudo com autoridade. Mas agora, este ser, ele não tem só o rosto do leão, ele tem logo outro evangelho, o Evangelho de Marcos. Vire agora assim, vire. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus. Mas se você observar, o Evangelho de Marcos não tem mais o rosto do leão. O símbolo é o rosto do boi, do bezerro. E o boi é o quê? Um animal de carga. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você encontra Jesus falando: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o equilíbrio na fé. O equilíbrio não é apenas só mostrar a autoridade do leão, mas existe a outra face também, que é a de servir. Quando você espreme o Evangelho de Marcos, você vai compreendendo cada vez mais e mais a necessidade de servir. A necessidade de servir, a necessidade de servir. O boi,
é um animal que sabe que nasceu para morrer. Jesus sempre tinha essa compreensão. Quando nós falamos a respeito das meninas ali da Índia, aquele trabalho é feito ao mesmo tempo, em toda a sua extensão, mas uma das faces do Evangelho que mais apresenta ali é a face do boi, de servir. Quando as meninas chegam sujas, machucadas, feridas, é preciso que tomá-las, envolver com amor e com misericórdia, servir. Meus irmãos, a visão que Deus tem nos dado para a igreja ela pode ser grande com um número infinito de membros, mas é tão importante que cada membro seja cuidado. E a palavra diz para nós levarmos as cargas uns dos outros. A carga não é um marido que não é crente, o fardo não é uma enfermidade, nada disso. Muitas vezes são as pressões do dia a dia, são situações delicadas que acontecem, é a desgraça do desemprego. E quando eu uso esse termo desgraça, é a falta da graça, ou seja, um sentido assim, que a graça muitas vezes não canta o seu hino tão maravilhoso, e o coração fica doído e machucado. Mas o servo, como igreja, Jesus, Ele mostra essa face, a face de sermos o quê? Servos. Olhe para o seu irmão, pergunte a ele: meu irmão, tem alguma coisa que eu posso te servir? Sabe por que muitas vezes você não faz essa pergunta? É porque você não quer ouvir a resposta. Porque muitas vezes ele vai responder dizendo: eu preciso. Hoje à tarde, vá pelos hospitais, chegue numa enfermaria e pergunte: quem não recebeu nenhuma visita esta semana? E você vai ver alguma mãozinha levantando. Aí você vai se aproximar daquela pessoa e vai começar a fazer o quê? Servir. Mas Jesus, Ele tem outra face também, que é o homem. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você sabia que no Evangelho de Lucas é o Evangelho que mais aparece a intervenção de anjos? Você vai encontrar anjos praticamente em quase todos os capítulos do Evangelho de Lucas. Sabe por quê? Porque os anjos são espíritos ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação. Os anjos ministram para os homens. No Evangelho de Lucas é um evangelho de anjos, é um evangelho de louvor, de cânticos. Nenhum dos 4 evangelhos apresenta mais louvor e adoração do que o Evangelho de Lucas. Por quê? Porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Quando você vai acompanhando Jesus no Evangelho de Lucas, você vai ver Jesus cansando, você vai encontrar Jesus com fome, você vai encontrar Jesus sendo tentado, você vai encontrar Jesus algumas vezes assim, esgotado, você vai encontrar Jesus bravo. Por quê? A face ali, o Senhor apresenta o quê? A face do homem. Sabe, nós somos homens. Muitas vezes nós queremos apresentar aos outros aquilo que muitas vezes nós não somos. Não significa que todo tempo o nosso rosto é rosto de boi. Tem pessoas que querem só estar rugindo o tempo todo. Não é errado você jejuar 40 dias e orar no monte 50 noites. Não é errado você fazer isto e aquilo outro. Mas você é gente também. Você é homem. Você come arroz, feijão, angu e abobrinha. Você não come só o maná do céu. Então, como homem, você é marido, você é mulher, você é solteiro, você tem sonhos, você tem trabalho, você tem emprego, você tem vizinhos, você tem gente chata do seu lado. E muitas vezes o que acontece? Você perde o equilíbrio. A falta do equilíbrio. Jesus é o nosso modelo. Jesus é homem. Quando você vai lendo o Evangelho de Lucas, Jesus é conhecido como o Filho do Homem. O Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem. No Evangelho de Lucas você encontra em detalhes absolutos
tudo sobre o nascimento de Jesus, desde o seu cuidado, desde Maria dando carinho, cuidado, ele sendo apresentado no templo, tudo o Evangelho de Lucas. Mas agora, o último Evangelho é o Evangelho de João. E o Evangelho de João já começa dizendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Evangelho de João apresenta Jesus como Deus. E o rosto que nós encontramos ali nas Escrituras é o rosto de águia. A águia é aquela ave que voa mais alto. A águia é aquela ave que voa até em direção ao sol. Tão interessante isto. O sol não queima os olhos da águia. Ela pode voar em direção ao sol. E ela sobe às maiores alturas. João apresenta Jesus como Deus que realmente Ele é. João mostra a realidade da face do Senhor como Deus. Não há um momento no Evangelho de João, 8 vezes nós encontramos Jesus dizendo: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Em cada momento do capítulo 2 de João, ele transforma a água em vinho, porque no capítulo 15 ele diz: eu sou a videira. Quando a filha daquele moço que foi procurar Jesus, a filha doente, e Jesus disse: vai, a sua filha já está curada. Quando ele ele volta pelo caminho, e ele encontra a filha curada, porque em João 14,6 Jesus diz o quê? Eu sou o caminho. Ou seja, quando você vai olhando capítulo a capítulo de João, e vai encontrando essas 8 expressões do Senhor dizendo: eu sou, Jesus diz claro: eu sou Deus. Agora, falar em línguas, ser batizado com o Espírito, profetizar, são realidades que tem que encher o seu coração. Caminhar por fé, caminhar com uma vida abundante, caminhar cheio do Espírito Santo, é uma realidade. Agora, você não pode achar: eu sou o do Deus Altíssimo, você não pode nem falar comigo, e alguém vem falar com você qualquer coisa, aí você tem aquele ar de super espiritual, e bem, não é assim. O que acontece é que diante de cada um de nós, e em cada circunstância, nós devemos apresentar uma face do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você encontra uma pessoa que está endemoniada, vire. Naquela hora que você encontrou a pessoa que está ali endemoniada, você vai apresentar que face do Senhor, a autoridade que você diz: sai em nome de Jesus. A autoridade que existe no nome do Senhor, você vai apresentar que face do Senhor. Jesus é um só. Não significa que Jesus tenha muitos corpos, não é assim. Jesus é um, mas a face, o modo como Ele apresenta, o modo como Ele se revelou nos 4 evangelhos, trazem para nós um sentido tão sério, tão forte, de compromisso e de entendimento também, diante de necessidades. Se você encontra uma pessoa ferida, machucada, alguém que está precisando de comida, que face você vai apresentar para ela? A face do servo. Vai tomar aquela pessoa, vai cuidar das suas feridas, vai alimentá-la como servo. Jesus disse: eu vim para servir, eu vim para servir. Faça isto. Diante de um problema na família, seja conjugal, marido, esposa, filhos, o que a pessoa precisa naquela hora? Como homem, ele está precisando de quê? De sentido para o existir, de respostas para a sua vida. Como homem, ele está desempregado, precisa de quê? De emprego, precisa ter trabalho, precisa o quê? Desta revelação
do homem, precisa da ministração de anjos na vida. Mas não para aí, é preciso algo que enche o nosso coração, é subir às alturas. Eu quero subir ao Monte Santo de Sião. Mas subimos ao monte, contemplamos a glória do Senhor, nos alimentamos, recebemos unção e descemos, porque lá embaixo é que a vida continua. O que significa, o que eu quero mostrar aos meus irmãos, a necessidade do equilíbrio na vida. Não é apenas um evangelho. Poderia ser tudo concentrado num único livro, mas o Espírito Santo nos trouxe a revelação dos 4 evangelhos, porque nós precisamos ter a realidade e a compreensão da ministração completa. Nossa igreja, irmãos, o nosso propósito é apresentar Jesus em toda a sua plenitude. Apresentamos Jesus como Deus, mas temos que apresentá-lo também como servo. Como igreja, hoje, nós estamos aqui cuidando de meninas. Diariamente, cerca de aproximadamente 1000 refeições são servidas. O servo faz isso. Andamos pelos hospitais, vamos pelas cadeias. Esta semana ouvimos um dos testemunhos mais lindos que eu já ouvi. Ali no antigo DOPS, na Alta Afonso Pena, 12 irmãos foram resgatados ali e foram batizados. E um deles, logo depois do batismo, esse homem que teria uma situação tão delicada, seriam quase 15 anos de pena, e num milagre do Senhor, Deus trouxe a libertação. E quando trouxeram o alvará de soltura para ele, houve uma pitada de um sentimento no coração dele assim, que ele queria continuar ali para poder falar com os outros colegas do amor de Jesus. Só o Evangelho que faz. Ou seja, a face da águia, mas a face do homem, a face do boi, mas nós não podemos esquecer de forma alguma a face do leão. Que nesta manhã você possa considerar a necessidade do equilíbrio na sua vida. E como igreja, queremos ser uma igreja também equilibrada. Tem igrejas que no início do culto, até o final do culto, é só o leão rugindo. É só cura, só enfermidade, cura, libertação. É uma bênção. Mas e a outra parte? Tem outras igrejas que só querem ser o boi, só assistência social, cesta básica, cuidar de crianças. Mas e a outra parte? Tem outras que querem ser só um homem, só encontro de casais, só comunhão, só lazer, só futebol. Mas e a outra parte? Tem outra que quer viver só lá no monte, só águia, só voando lá em cima. E as outras partes? Não é assim. A cadeira tem 4 pernas. Essa cadeira, para nos ensinar, como o Espírito Santo nos ensina, a necessidade de uma vida equilibrada. Amém? Amém? Você recebe esta palavra? Diga, eu recebo. Amém? Que o Senhor te abençoe muito, mas muito.